Reflexões sobre a vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Terceira parte. José é conduzido ao templo do Senhor em Jerusalém. Passados os dias da lei para a purificação das mulheres, os pais de José foram a Jerusalém para a purificação de Raquel e para a oferta e resgate do seu filho, tudo de acordo com os mandamentos. Nessa ocasião, eles ofereceram donativos ao templo, maiores do que os que eram feitos habitualmente, por gratidão, pela desejada maternidade que o Senhor lhes havia concedido. Durante essa viagem, José se mostrava muito alegre e jovial, fato atentamente observado por seus pais, que também se alegravam por ver o menino tão contente e festivo. Eles entenderam perfeitamente que a graça divina se manifestava na alma de seu filho. Entenderam também que se isso acontecia em tão terra idade, com certeza também se desenvolveria à medida que ele crescesse. E eles rendiam graças ao Altíssimo e desenvolviam também novas motivações para que se aumentasse o seu amor e a sua gratidão a Deus, para que eles viessem cada vez mais exercitar a prática das virtudes. Uma vez no templo, Raquel se purificou e nesse ato recebeu grande iluminação de Deus. E, através dela, reconheceu claramente os inúmeros dons que ele havia concedido a seu filho. José foi, então, apresentado ao sacerdote em exercício, e ele, ao recebê-la em seus braços, foi tomado de imensa alegria, iluminado interiormente por Deus, tendo também tomado conhecimento do quanto aquele menino era querido pelo Senhor. José, participando ativamente da cerimônia de sua oferta a Deus, se deu a ele com todo o seu coração. Abriu seus olhos e assim permaneceu por todo o tempo, fitando o céu como que totalmente abstraído e absorvido em Deus. Ele recebia agora a graça santificante que lhe permitia reconhecer os nobres e sublimes dons que o Senhor lhe fazia naquele ano, e que ele era totalmente devotado ao Altíssimo. E tendo conhecido e reconhecido todos esses fatos, mostrou sua gratidão e agradeceu afetuosamente ao Todo-Poderoso. O menino foi resgatado com a quantia habitualmente paga nessas ocasiões, e o sacerdote, ao devolvê-lo para Raquel, externou seu desejo no sentido de que ela o criasse com toda alegria e que tomasse particulares cuidados com a criança, pois havia sentido que ela era muito querida por Deus e que se tornaria um grande homem, que iria proporcionar grande satisfação àqueles que tivessem cuidado da nobre índole que nele se desenvolveria. Porque ele não apenas daria alegrias para os que tratassem com ele, mas também a todos os que nele depositassem sua fé. Havendo Deus o eleito como defensor e protetor dos moribundos, ele os iria servir e tornar-se uma grande alegria e grande conforto em suas agonias. Recebido de volta o menino, seus pais renderam suas graças a Deus e choraram pela alegria e júbilo que tinham eles. Então, eles o levaram de volta à sua terra natal, como tesouro e dádiva sublime que eles lhe concedera. José se mostrava tranquilo e absorto e realizava atos de agradecimento ao seu Deus, muito alegre e satisfeito com aquela graça que recebera através da qual progredia em seu amor ao Senhor e crescia muito em suas virtudes. O menino também realizava grandes progressos nesse sentido e, embora ainda não pudesse praticar aqueles talentos que tanto apreciava em função de sua pouca idade, os praticava em intenções, vindo mais tarde a exercê-los plenamente com suas obras executadas à perfeição, como se verá mais adiante. A infância de José. Raquel continuava a criar José com grande satisfação e sempre muito atenta em suas observações. Acontecia, porém, que frequentemente o menino se mostrava muito melancólico, introvertido e aflito, derramando muitas lágrimas em silêncio. Sua mãe ficava surpresa ao notar nele esses fatos tão estranhos e incomuns.
Todavia, muito prudente que era, não fazia qualquer comentário a respeito com outras pessoas, achando que a razão de tudo aquilo estava por ele encontrar-se em estado de graça. De outro lado, essas atitudes lhe causavam certa preocupação, pois o seu filho se portava também como se fosse um penitente inocente. E Raquel não errava, pois José, já de posse de sua razão, e tendo sido trocado pela graça de santificação, conhecia seu Deus melhor que qualquer outro, e percebia o quanto ele se ofendia e desgostava com os homens em geral. E aflito e compungido, chorava e oferecia suas lágrimas ao Senhor, para que ele tivesse misericórdia com aqueles pecadores, que os iluminassem para que eles tomassem conhecimento de seus graves erros. Além de todos esses conhecimentos, o anjo sempre lhe sugeria que fizesse atos de devoção ao seu Deus, aos quais ele seria grato, e com os quais teria inclusive praticado a caridade com os pecadores errados. Dessa forma, José tinha uma grande intenção em agradecer ao Senhor, em servir ao seu próximo, e apenas recém-nascido já cumpria com os 2 preceitos fundamentais da lei mosaica, que era o de amar a Deus sobre todas as coisas e com toda a sua força, e o de amar a seu próximo como a ele mesmo. As expiações que não podia realizar por si próprio, pois não tinha qualquer culpa, fazia pelos seus semelhantes, pelos quais tinha grande aflição, e chorava por eles. Deus mostrou a José seu contentamento, concedendo-lhe muitas graças. Entre elas, a de acelerar a época do nascimento de Maria, mãe do Verbo Divino, para que ele se tornasse seu marido e fiel protetor. Muitas vezes, esse santo menino permanecia totalmente abstraído e concentrado em Deus, até mesmo por dias inteiros, sem aceitar qualquer alimento, tal a alegria divina que tinha em seu coração. E era mesmo possível perceber essa grande satisfação. Uma satisfação espiritual através da sua aparência exterior, que apresentava uma fisionomia angelical, rosto rosado e sorridente e olhos faiscantes como estrelas. A sua mãe, que o observava sempre com muita atenção, lhe dava completa liberdade e jamais o importunava nessas horas. E só em olhar ficava intensamente alegre, exprimindo essa alegria com exaltações e agradecimentos a Deus por essas dádivas, todas elas que ele concedia ao seu filho. Jacó também observava essas atitudes estranhas do menino e se juntava a Raquel nas lágrimas de alegria. Os pais de José tiveram muitas satisfações durante seu crescimento, que o amaram sobremaneira. Comparando o santo com outro José dos judeus, o patriarca que se tornou vice-rei do Egito e que foi amado por seus pais acima dos seus outros filhos. Pode-se ver que o santo foi entre eles o amado e o preferido por Deus, que o amou também acima de todos os outros homens, pois o designou para que se tornasse o pai do Verbo Divino, encarnado e esposo de sua mãe. Enquanto José do Egito era acumulado de riquezas e elevados postos, o santo foi contemplado com a grande graça da santificação. O primeiro foi odiado por seus irmãos e o segundo, com a morte dos pais, perdeu todas suas riquezas e vagou por toda Jerusalém e foi forçado a aprender a arte de carpintaria para poder ganhar sua vida. O do Egito era intérprete de sonhos e o santo tinha o seu anjo que o orientava e lhe dizia o que deveria fazer para agradar ao seu Deus e cumprir a sua vontade. O primeiro se tornou vice-rei da terra, enquanto que o segundo, pai do Filho de Deus e senhor do mundo. O do Egito foi extremamente fiel ao seu príncipe e manteve intocada sua esposa, enquanto que o de Nazaré foi fiel ao Espírito Santo e deixou imaculada sua divina esposa e se tornou seu protetor. Um deles armazenou alimentos para todo
o seu povo, e o outro manteve a salvo o alimento do povo eleito. O do Egito deu grandes satisfações a seus pais e a toda a nação, enquanto que o santo realizou tudo o que podia para o Verbo encarnado, dedicou-lhe todas as suas fadigas, e foi a grande alegria da sua mãe, e conforto das almas fiéis em suas necessidades e agonias extremas. O primeiro muito amou seu rei, o segundo foi o mais amado e o favorito do seu Deus. Portanto, na terra jamais existiu alguém comparável ao santo que fosse tão favorecido e tão amado e protegido pelo Altíssimo. Somente sua santíssima e puríssima esposa foi mais sublime. Virgem mãe que foi do Verbo divino. Tendo José sido dotado de tantas graças, não apenas deu grandes satisfações para seus pais, mas fez também com que fossem alvo de graças advindas de amor que lhe tinham, e lhes era extremamente agradecido. Se já em tenridade rezava por todos os pecadores, orava muito mais ainda por seus pais, tendo Deus atendido a todas essas suas preces. Enquanto Raquel conduzia seu filho para algum lugar onde ele pudesse ver o céu, via o menino muito satisfeito, olhando para cima, local onde fixava seus olhos, e contente e festiva deixava ver que ali se encontrava seu grande tesouro. Quando sua mãe o notava aflito, conduzia-o a um desses lugares, e ele então se acalmava. Ela deixava que assim permanecesse por algum tempo para não o privar dessa alegria, ocasiões em que também se comprazia contemplando a grandeza de Deus e suas admiráveis obras. A áurea de luminosidade que envolvia José ocasionou também muitos inimigos para ele, que se revoltavam com o crescimento de suas virtudes, sendo que alguns deles desejaram mesmo matá-lo. As tentativas foram infrutíferas, pois José tinha a proteção do braço onipotente do Senhor e também dos dois anjos que ele lhe destinara. Seus inimigos, vendo que não conseguiam seus objetivos, passaram a promover brigas e discussões entre seus pais. Tentativas essas que falharam também, pois eles, com grandes virtudes e temor a Deus, sabiam perfeitamente das maldades ocasionadas pelo demônio, espantavam com suas orações. As preces de José eram muito poderosas, pois o anjo que Deus lhe destinara lhe dizia o que fazer para combater seus inimigos, avisando-o também das ações que executavam para introduzir discórdias em sua casa. E José seguia fielmente as instruções que o anjo lhe dava. Muitas vezes, José levava seus braços para cima, como que desejando voar para o local onde se encontrava o seu tesouro. Em outras ocasiões, Raquel o via com suas mãos cruzadas em seu peito, posição essa em que parecia abraçado com seu Deus. Em outras, suas mãos estavam em posição de oração, e ele tão absorto que parecia totalmente concentrado em algo. Ela o deixava sossegado, e ele permanecia assim dias inteiros, contemplando as perfeições divinas, e recebia instruções do anjo para que se mantivesse em preces. Deus também, muito condescendente, se comunicava com José através de seu espírito. José crescia cada vez mais envolvido por seu amor a Deus e com o reconhecimento de suas obras divinas, tentando sempre atingir sua perfeição e santidade, para de alguma forma poder assemelhar-se a ele. Além de corresponder ao seu amor, esforçava-se também por alguma forma de louvá-lo em seu corpo, e Deus atendeu também o seu último pedido, fazendo com que andasse logo.